Graça e paz. Acostumada a me chamar de Manu, me chamar pelo meu nome. Que o Senhor venha nos esvaziar de nós mesmos e encher somente dele. Amém? Queria pedir à igreja que abrisse suas Bíblias em João 10. João, capítulo 10. Vamos ler do versículo 1 ao 4. Os irmãos acharam? Em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe ao muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas seguem, porque reconhecem a sua voz. Amém? Não sei se acontece com vocês, mas pela convivência eu acredito, muito tempo morando com meu irmão e com minha mãe, eu comecei a saber quando eles estavam chegando em casa. Eu sabia, eles tinham um corredor até chegar na porta de casa, e eu sabia pelo passo dele. Meu irmão arrastava a sandália de um jeito que era só ele, e a minha mãe também. Então, eu sempre sabia quando eles estavam chegando em casa. Por um lado, é bom saber. Era um corredor, então, se você fazendo alguma coisa, eu já estão chegando. Então, eu não sei se com vocês é assim, mas com o tempo, a gente acaba... aquela característica, a gente acaba sabendo porque a gente convive muito com aquela pessoa. Então, a pessoa pode estar no meio da multidão, bem distante. Ela vai ter alguma característica que você vai conseguir identificar. O cabelo, o modo de falar, o som da voz. A gente consegue, porque a gente convive, tem intimidade e conhece bem essa pessoa. No capítulo que lemos, tem o título assim, na minha Bíblia. Eu sou o bom pastor. E, nesse capítulo, ele começa a falar como é o bom pastor. Como Jesus, como Deus, o nosso bom pastor, e as suas características. E ele fala no versículo 11, o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. No capítulo 14, ele fala, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Então, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, ele conhece cada uma das suas ovelhas, e no versículo 15 ele fala que ele dá a vida pelas suas ovelhas. E também nesse versículo, nesse capítulo, ele fala as características, alguma característica das ovelhas. Ele fala aqui, no versículo 8, no versículo 8, todos quantos vierem ante a mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não as ouviram. Então, está dizendo que as ovelhas elas são obedientes, que ela só obedece quem verdadeiramente é o pastor dela. Se uma ovelha conhece bem o pastor, como ela convive diariamente com ele, então ela conhece e ela não ouve outra voz e não é guiada por outra pessoa sem ser o seu pastor. Também fala que, no versículo 3 e 4 que lemos, que ela conhece o seu pastor pela voz. Fala aqui, para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque conhecem o som da sua voz. A ovelha, ela é obediente e ela reconhece e ela conhece a voz do seu pastor. Em Cânticos 2:8 fala, ouve a voz do meu amado, chama, vede, ele vem. Então, não importa se você convive com Deus, se você conhece o Deus que você serve,
Não importa, ele vai lhe chamar e você vai escutar a voz dele. E você vai ser guiada pela voz dele. Mas eu também queria, essa noite, contar outra história. Uma história para vocês de uma pessoa que, quando ela nasceu num momento em que tinha muito medo e muita morte. Quando ele, e bebê ainda, ele foi colocado num cesto de esperança. Era a última esperança da família dele. Mas ele foi conduzido por águas tranquilas e foi levado por Deus. Acho que todo mundo que já está mais ou menos nessa história sabe que Deus ele tem um propósito para a vida de cada um. E não importa se as dificuldades, os medos, as circunstâncias nos tragam medo, você vai ser conduzida. E ele foi conduzido pelas águas de esperança. Cresceu, se formou, era inteligente, tinha todo o conhecimento que o dinheiro podia, que o dinheiro podia proporcionar. Ele tinha conhecimento. Mas no momento de precipitação, ele cometeu um erro. Um erro que, com isso, ele precisou fugir. Por medo, ele fugiu. E por muito tempo, ele fugiu. E em Êxodo 3 fala, depois de muito tempo fugindo, no capítulo 3 de Êxodo fala, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reu, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo, que saía de meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo. Contudo, não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés, que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente. Moisés, Moisés, ao que ele prontamente respondeu, eis-me aqui. Deus continuou a dizer, não te aproximes daqui, tire as tuas sandálias dos pés, porque o lugar que estás é uma terra santa. Então chegou um momento que Moisés imaginou, talvez, que ele ia viver aquela vida para sempre. Ele fugiu do Egito, ele saiu, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele vivia no palácio, ele tinha o melhor daquele lugar, e ele foi para o deserto. E lá ele começou a cuidar de ovelhas. Ele se casou, ele começou a viver uma vida simples, que eu acredito que por muitos anos ele acabou gostando e gostava de fazer aquilo. Mas chegou um momento que ele, conduzindo as ovelhas, foi para um monte um pouquinho mais distante. E lá ele encontrou Deus. Lá, ele, no meio de uma sarça, Deus falou com ele. E, para quem conhece a história, continua falando que Deus fala que escolheu Moisés para salvar o povo. Que Moisés foi escolhido, o Senhor escutou o clamor do povo de Israel e queria libertar da opressão de Faraó. E que ia usar Moisés. Mas Moisés, com medo, disse que não conseguia. Senhor, eu não consigo. Eu sou fraco, eu sou limitado, eu não sei falar. Mas Deus falando, eu quero você. E para cada obstáculo, para cada empecilho que Moisés colocava, o Senhor ia dizendo que ia estar com ele. Para cada argumento. Mas quando chegar lá, como vai reconhecer? E o Senhor falando, você vai dizer, eu sou, eu sou. E o Senhor ia instruindo até que o momento que Moisés não conseguiu dizer não para Deus. Ele entendeu que ele passou muito tempo fugindo. Ele se desviou, ele não sabia, não conta na Bíblia exatamente se ele sabia qual era a origem dele, mas naquele momento, por mais que ele não seja a primeira experiência dele com Deus, ele entendeu que todo aquele processo, que tudo o que tinha acontecido durante todos aqueles anos, se afasta da família dele, das pessoas que ele conhecia, perder tudo o que ele tinha e viver uma vida simples, e se de repente chegar num lugar, numa terra, onde uma árvore que queimava e não se consumia, e um Deus, e uma voz que respondia
tudo o que ele precisava. Eu acredito que ele disse, eu não tenho mais argumentos para dizer não. Eu não tenho mais nada para dizer não. Eu fui chamada para pregar mês passado, no final do mês passado. E Oli tinha me convidado um mês antes. E como ansiosa que sou, já tinha falado com todo mundo. Ministério de Louvor, tinha pedido para o tio Júnior cantar. Já tinha falado tudo. Eu tinha na minha cabeça tudo que eu tinha planejado para aquele dia. Só que, no sábado, foi na sexta-feira, eu fiquei sem voz. E eu falei, não vou melhorar. E a voz só ia sumindo. E eu, não, foi sexta e sábado, não, fica boa. Eu falei, olha, tô sem voz, mas... Aí ela, não, vai tudo certo. Chegou o domingo e eu, sem voz. E eu estava desesperada assim, porque eu tinha me preparado. Eu tinha preparado cada detalhe daquele culto. Na minha cabeça, tudo ia acontecer de um jeito. Mas quando chegou, eu falei assim, e eu não conseguia falar. Minha voz, todo mundo treinando comigo, mas eu não conseguia falar de verdade. E eu forçava e não conseguia. E quando começou a cantar as músicas, eu só chorava, porque era para ser como eu planejei. Era para eu estar aqui, e eu só chorava, eu só chorava, eu só chorava. E eu, não, tá certo. Por algum motivo, o Senhor fez isso. Não é para pegar, eu não sirvo para isso. E quando chegou hoje, e Oli pregou de manhã, aí ela falou, não sei quem vai pregar de noite. Aí eu, eita, tá certo. Aí ela falando com os meninos, e eu sou muito, às vezes eu acho assim, que é muito impossível. Tá bom, eu prego. Aí eles, não precisa duas vezes. Aí eu falei, tem certeza? Eles, não, com certeza. Mas por quê? E eu estava muito ansiosa. Eu falei, por que eu aceitei? Eu não falo bem, eu falo muito rápido. Eu sou muito ansiosa, eu prego muito rápido. E a tarde todinha assim, eu estava agoniada. Eu vim no carro e todo mundo falando. Então, eu estava assim, eu nervosa. Até aqui, antes de começar, eu nervosa. Mas durante o culto, as músicas, eu falando assim, mas qual o sentido disso tudo? Porque eu não escolhi nada, eu não preparei nada, porque eu não preparei nada. A única música foram duas músicas que eu pedi, que tocou, mas o resto eu não sabia de nada. No outro eu sabia tudo o que ia acontecer. E eu, no meu coração, meu Deus, eu não sou boa para isso. Eu não sirvo para isso. E o Ministério de Louvor cantou uma música que fala que é vaidade, que fala que a gente planeja tudo, busca tudo outras coisas, e não sei por que razão, para que tudo aconteça do meu jeito. E não é do meu jeito, é do jeito de Deus. E se eu falo para as pessoas, não, a gente precisa fazer mais, a gente precisa ir além, a gente precisa sair das quatro paredes. Por quê? Quando chega a minha vez, eu fico passando na minha cabeça que eu não sou capaz, que eu não consigo, que eu não sou boa para isso. E como a música que cantar também no prelúdio, fala que eu não vou deixar que outra pessoa vá no meu lugar. Mais perto do monte, mais perto da glória. E é nesse lugar que eu quero estar. Hoje, a pregação foi para mim. Hoje, a ministração, a adoração foi para mim. Porque é Deus falando que Ele quer usar outra pessoa, mas também Ele quer me usar. E para isso, eu preciso ser atraído para a presença dEle. Eu preciso permanecer. Não importa o que aconteça na minha vida, não importa as minhas limitações. Quem vai agir através de mim é Deus. E eu não vou deixar que outra pessoa faça o que eu posso fazer. Eu não vou deixar que outra pessoa, como antigamente era que o sacerdote, era ele que levava a oferta. Hoje eu posso ser a oferta. Hoje eu posso estar na presença do Senhor. Queria convidar o Ministério de Louvor. Eu quero estar na presença do Senhor. A gente precisa entender a necessidade que, quando Deus chama, quando a gente ouve a voz do nosso pastor, não tem como olhar para trás. Não tem como não querer permanecer nessa presença. Por mais que coisas nas nossas cabeças digam que a gente não consegue, que é muito difícil,
que a gente não pode ir, mas Deus fala. Deus chama você pelo nome. Assim como ele chamou Moisés, ele chama Manu. Manu. E eu quero dizer, eis-me aqui. E quando ele falava através da sarça ardente com Moisés, naquele lugar onde Moisés precisou tirar as sandálias, naquele lugar santo, onde a presença do Senhor só estava ele e Moisés. E eu falei assim, eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero ser atraído por esse amor constantemente. Eu queria estar naquele lugar onde era inundado pelo amor de Deus, onde Deus queria estar falando frente a frente. E a gente precisa entender que quando o Senhor chama, Ele não só chama, Ele conduz, Ele prepara, Ele usa, Ele ajuda. Não importa o que o mundo tem para oferecer, as facilidades que o mundo tem para oferecer. O Senhor, Ele quer usar a mim e a você. Ele me salvou para ser algo além, para ir além.